dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martim Lutero ousou desafiar os poderes religiosos do seu tempo. Diante da corrupção espiritual e da venda da fé, ele ergueu a voz e, com tinta e coragem, pregou 95 teses que mudaram o curso da história. Olá, seja bem-vindo a este estudo sobre a Reforma Protestante. No 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martim Lutero deu início a um movimento que mudaria a Igreja e o mundo. Mas antes de entendermos a Reforma, precisamos entender o contexto em que ela surgiu. E neste vídeo, nós vamos explorar esse contexto histórico, o surgimento da Reforma, surgimento das suas ideias centrais, os famosos 5 solas, sua expansão e impacto e, finalmente, seu legado e relevância nos dias de hoje. Prepare-se para compreender como a fé cristã enfrentou desafios e se renovou através da palavra de Deus. No século XVI, a Igreja Católica dominava a Europa, tanto espiritualmente quanto politicamente, mas a riqueza e o poder contrastavam com a simplicidade do Evangelho. Muitos líderes eclesiásticos viviam no luxo, enquanto o povo sofria. Um dos maiores problemas era a venda de indulgências, que era um sistema em que as pessoas cobravam pelo perdão, reduções de tempo do purgatório, e o acesso à Bíblia estava restrito ao latim, que era inacessível à maioria da população. Mas já existiam movimentos de reforma antes de Lutero, como os de John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus na Boêmia, que já denunciavam os abusos da igreja, mas suas vozes foram silenciadas, porque eles foram martirizados. Mas nesse contexto de corrupção, desigualdade e falta de conhecimento, a necessidade de um chamado da verdade era urgente. Antes de se tornar o reformador que abalou o mundo, Martim Lutero era apenas um jovem estudante atormentado pelo medo. Sua conversão não aconteceu de repente, mas foi resultado de uma intensa luta espiritual, uma busca profunda por um Deus justo e misericordioso. Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. Seu pai queria que ele fosse advogado, mas Lutero tinha uma alma sensível, inclinada à fé e reflexão. Certa noite, em 1505, ao voltar da universidade, ele foi surpreendido por uma violenta tempestade. Um raio caiu perto dele. Tomado pelo pavor da morte, gritou: "Santa Ana, ajuda-me! Se eu escapar, me tornarei monge." Lutero sobreviveu e, fiel à promessa, abandonou os estudos de direito e entrou para o mosteiro agostiniano de Erfurt, na Alemanha. No mosteiro, Lutero se dedicou com todo o zelo. Jejuava, orava por horas, confessava até os menores pecados, tentando alcançar a paz com Deus. Mas quanto mais tentava, mais percebia o abismo entre imperfeição e santidade divina. Ele escrevia mais tarde: "Eu odiava o Deus justo que castigava os pecadores." Lutero não odiava Deus como inimigo, mas temia-o com desespero, porque, segundo o ensino da época, a salvação dependia do mérito humano e ele sabia que não tinha nenhum. Tudo mudou quando Lutero começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Ele se deteve na frase: "O justo viverá pela fé." Naquele momento, a luz do Evangelho rompeu as trevas do medo. Lutero entendeu que a justiça de Deus não é apenas a que condena,
mas a que justifica, um dom concedido pela fé em Cristo. E ele escreveu: senti-me renascer, entrar pelas portas abertas do paraíso. Essa experiência foi a conversão de Lutero, a passagem da escravidão do medo à liberdade da graça. Fator político, fator econômico, fatores intelectuais e o fator moral. A reforma foi um complexo de fatores. Não podemos simplificar somente no fator teológico. Tudo isso concorreu para que ocorresse a reforma protestante. No campo político, com o surgimento das nações-estados, como o Império Romano tinha se destruído, e agora surgindo as nações, os países, que hoje são os países, eles se opunham contra essa noção de jurisdição da Igreja Católica sobre todo mundo. Esse universalismo que a Igreja Católica propunha, o Império Sacrosanto Romano, no campo político. Então, com esse nacionalismo que ressurgiu ali naquela época, colidia frontalmente com essa ideia da Igreja Católica, esse universalismo da Igreja Católica, a jurisdição universal que eles queriam sobre todos. E na Igreja da Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, outro fator importante foi o caso do rei Henrique VIII. Ele queria um descendente, a sua esposa não podia lhe dar filhos, Catarina de Aragão, e ele queria se divorciar para casar com Ana Bolena. Mas o Papa se recusava a lhe dar o divórcio. Por isso ele rompe definitivamente com a Igreja Romana e cria a sua própria igreja, que era a Igreja Anglicana. E no fator econômico também havia um descontentamento com a igreja, porque a igreja se tornara tipo uma sanguessuga que sugava os estados, as nações-estados. E ao mesmo tempo não havia uma contrapartida da igreja, porque a igreja não pagava impostos. Também havia o surgimento da burguesia, a transição do feudalismo para o sistema agora como a gente pode dizer, um novo capitalismo ali, um capitalismo que surgia ali nos seus primórdios, as pequenas manufaturas, As pessoas deixavam deixando o campo para ir para a cidade, e a igreja ainda estava naquele sistema de feudalismo, porque o que mandava ali era terras, o poder econômico estava concentrado na posse de terras, e quem detinha a maioria da posse das terras era a igreja, e a igreja só rica, enriquecendo e o povo empobrecendo, e isso levou a um descontentamento e levou essa nova classe burguesa a apoiar também a reforma protestante. Houve também outro fator que colaborou, foi o fator intelectual. O surgimento do humanismo, que até então na escolástica, na teologia, na filosofia da igreja medieval, Deus era o centro, Teocentrismo. E agora esses valores do humanismo, o homem volta ao centro, a renascença, os valores gregos começam a ressurgir. E esses intelectuais, eles vão se debruçar agora para os textos originais das obras. Como a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, eles começam agora a pesquisar a Bíblia, os manuscritos, estudar a Bíblia no seu texto original. E eles começam a perceber discrepâncias com o texto que a igreja usava, a Bíblia que a igreja usava, que era a Vulgata Latina, a tradução latina de São Jerônimo. E eles começam a ver a disparidade entre a igreja primitiva e a igreja romana. E aí começam críticas, começam ali a afrontar a igreja para que a igreja se reforme, mas a igreja se recusava. Então o fator intelectual também contribuiu para o desencadeamento da reforma. Outro fator preponderante foi o fator moral. Havia muita corrupção na igreja, prostituição, corrupção, roubo, desvio. E um dos principais foi a cobrança das indulgências. Como a igreja precisava construir a Catedral de São Pedro em Roma, eles criaram esse sistema de perdão, cobrar para dar o perdão, O perdão era pago. Então a pessoa ali pecava
pagava a indulgência ou já comprava o perdão antecipado. Dependendo do seu poder aquisitivo, ele poderia até comprar perdão para um ano. E ali o homem que o Papa designou para cobrar essas indulgências, vender essas indulgências na Alemanha, foi Johann Tetzel. E ele chegou ao absurdo de dizer assim que quando a pessoa depositasse a moeda no gasofilácio, quando a moeda caísse e tilintasse, no mesmo momento que a moeda tilintasse, a alma do seu parente saía do purgatório e já ia direto para o céu. Isso enfureceu, indignou Lutero. O Lutero fixou as suas 95 teses na porta da sua paróquia em Wittenberg, 1517, naquele dia 31 de outubro, e levou a ira do Papa Leão X. E o Papa envia ali uma bula, a Exsurge Domini, para ameaçar Lutero de excomunhão, mas já era tarde. As teses de Lutero tinham se espalhado por toda a Alemanha, não só a Alemanha, até em outros países. E Lutero foi chamado a se retratar na Dieta de Worms. E ali vários teólogos da igreja, Lutero, temendo pela própria sorte, temendo pela própria vida, ele foi para aquele debate. Foi dias de grande luta para Lutero. E ali Lutero é conclamado a se retratar, mas Lutero não se retratou. Ele disse que, a menos que vocês me convençam pelas escrituras e pela minha consciência, eu não me retratarei, que Deus me ajude. E ali Lutero saiu, houve um grande tumulto e Lutero foi sequestrado por um príncipe, o príncipe Frederico. E ali ele ficou uns anos com aquele homem naquele castelo. Muitos pensaram que Lutero tinha morrido. E ali Lutero trabalhou estudando as escrituras, traduziu as escrituras para a linguagem popular, para o alemão. Escreveu muitos textos. E ali os textos de Lutero se espalharam, porque também a invenção da imprensa, né, da John Gutenberg inventou tipo móvel, e ali agora não precisava mais ser esses manuscritos, agora é tudo gráfico. E ali os escritos de Lutero, os sermões de Lutero se espalharam e atingiu outros países e estourou a reforma. Foi um momento mais transformador da história. Impactou não só a igreja, mas impactou também toda a cultura. Umas coisas muito importantes que foram resultado da reforma. A redescoberta da autoridade das escrituras. A reforma trouxe a Bíblia de volta como autoridade final, a palavra de Deus. Já não era mais agora os homens, os papas, as bulas, os concílios papais que tinham autoridade final, mas a própria Escritura, como autoridade final, a Escritura como juiz que bate o martelo para decidir qualquer questão espiritual, salvação, ou de qualquer outra coisa que seja. A Escritura se constituiu novamente a autoridade final. Também na hermenêutica, na interpretação, também a reforma foi muito importante. A questão da interpretação histórico-gramatical. Até então a escolástica tinha aquela interpretação alegórica, espiritualizada. Os reformadores foram influenciados também a nossa hermenêutica, que esse método hermenêutico histórico-gramatical que a gente usa hoje, o modo mais literal, ser fiel ao texto, é fruto da reforma. Então, aquele lema da reforma, a Escritura interpreta a própria Escritura, é fruto da reforma. Na soteriologia também, na doutrina da salvação, a salvação mediante a fé, pela graça mediante a fé, a doutrina da justificação, Lutero entendeu ali na sua conversão que a justiça de Deus é aquela justiça que justifica o ímpio, justifica o pecador através dos méritos de Cristo, não através dos méritos humanos, como a igreja romana ensinava. Então isso também foi libertador. Aqueles 5 lemas, os 5 solas, sola gratia, sola fide, sola as escrituras, solo Cristo e solo Deo glória. Foi o lema da reforma. Então foi muito importante também na doutrina da soteriologia, na doutrina da salvação. Também foi muito importante naquela ideia de sacerdócio universal de todos os crentes.
porque o Papa era o pontífice, né? Que era ali o intermediador. O crente não tinha acesso direto, o fiel não tinha acesso direto a Deus, precisava passar pelo clero, pelos sacerdotes. E agora Lutero traz de volta o ensino da Escritura. Todo crente ele é sacerdote, todo crente tem acesso diante de Deus, não precisa de homem para ser intermediário, né, para ele diante de Deus. Também a reforma foi importante na tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia foi importante para difundir a cultura, o ensino, a universalização da educação, as universidades. Foi a semente de transformação social e cultural na área do trabalho também. Os reformadores valorizavam muito o trabalho. Inclusive teve um sociólogo, Max Weber, que ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que todas as nações onde o protestantismo chegava, havia prosperidade, porque os reformadores tinham essa consciência de que o trabalho também glorifica a Deus, o trabalho também é vocação. E os reformadores não tinham essa visão dicotômica de separar secular do sagrado. Para ele, tudo era adoração. Inclusive tem a história de que um sapateiro chega para Lutero e pergunta: o que eu farei para servir a Deus? Aí Lutero pergunta: qual é a sua profissão? E ele responde: eu sou sapateiro, então faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo. Então tinha essa ideia contrária da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o trabalho como maldição. Já os reformadores entendiam que o homem já trabalhava antes mesmo da queda. Para os católicos o trabalho era uma punição de Deus. Mas para os reformadores não. Então por isso eles prosperavam. Porque eles entendiam o trabalho como vocação de Deus. Eles tinham um ethos, uma prática rígida. Não esbanjar dinheiro, não viver na luxúria, economizava muito dinheiro, valorizava o estudo e o serviço ao Senhor. E com isso ali gerou a prosperidade. Onde o protestantismo chegava, a nação que recebia o protestantismo, essa nação prosperava. Então esses foram os impactos que a reforma trouxe para a Europa, não só para a Europa, para todo o mundo. Mas esse impacto da reforma foi se perdendo no meio cristão. Essa influência reformadora foi se perdendo, que hoje a gente não consegue mais identificar na igreja, no evangelicalismo, essa essência da reforma. Apesar de nós declararmos que somos protestantes, a igreja perdeu muito da influência da reforma, principalmente no quesito escritura, no quesito desenvolvimento da cultura, influenciar a cultura, no quesito também de influenciar o desenvolvimento da mente, do estudo. A igreja foi se perdendo e a igreja entrou por caminhos tortuosos que a gente nem consegue hoje em dia diferenciar mais se somos protestantes ou não. Então hoje, novamente, estamos vivendo um período tenebroso na igreja, um período de apostasia, um período de distanciamento das escrituras, apesar de hoje ter muitas bíblias de estudo, mas o analfabetismo bíblico hoje é gritante. O povo não estuda as escrituras, o povo não lê a Bíblia, o povo não conhece o Evangelho, e precisamos urgentemente de homens como Lutero. O Papa disse que Lutero era um javali nas vinhas do Senhor. Porque um Lutero incomoda muita gente. Nós precisamos de homens como Lutero para que o Senhor possa usar para fazer uma nova reforma, porque estamos em tempos difíceis na igreja. Que esse mês é o mês que se comemora a reforma protestante, dia 31 de outubro. Que nós possamos não esquecer o legado desses homens, não só Lutero, os pré-reformadores, John Wycliffe, homens também como Calvino, Zwinglio, que Deus possa trazer de volta uma reforma para a sua igreja, para o seu povo, que nós precisamos voltar às raízes das nossas origens, a tradição, Não podemos esquecer a tradição dos reformadores que nós herdamos como crentes. Deus abençoe sua vida, clique aí no sininho, compartilhe, se inscreva no canal, fique com Deus e até breve.